E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a resolução do PET 2 de 2021 de Física do segundo ano do ensino médio referente aí à semana 2. Então vamos lá. Questão 1. Uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre teve seu comprimento medido num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo em um dia em que a temperatura seja 10 graus Celsius, essa nova medida indicará, e aí ele nos deu o coeficiente de dilatação linear do cobre, 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíprocos. Então vamos lá. Vamos escolher os dados que o problema nos deu. O coeficiente de dilatação linear do cobre, 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Comprimento inicial, 2.000 metros. A temperatura final, no qual vai ser realizada a medida final, 10 graus Celsius. Temperatura inicial, 35 graus Celsius. Variação de temperatura, temperatura final, 10 menos a inicial, 35. 10 menos 35. Então, a variação de temperatura vai ser de menos 25 graus Celsius. Então, lembrando aí que a variação do comprimento ΔL é igual ao coeficiente de dilatação linear do cobre, o alfa, vezes o comprimento inicial L0, vezes a variação de temperatura Δθ. Muito bem, então vamos substituir cada um deles. O alfa, 1,6 vezes 10 a menos 5, L0, 2.000, Δθ, menos 25. Poxa, mas eu não sei fazer conta aí com potência de 10. Não tem problema. Vamos multiplicar os números. 1,6 vezes 2.000, que vai dar 3.200, vezes 25, que vai dar 80.000. Sinal negativo, então ficou menos 80.000 vezes 10 elevado a menos 5. Para eu matar essa potência de 10, eu volto com a vírgula 5 casas para a esquerda. Então ficou ΔL é igual a menos 0,8 metros. Então, vai indicar um comprimento aí 0,8 metros menor. Mais próximo é a alternativa A, que seria 1 metro menor. Pelo que eu vi aqui, ele parece que ele arredondou para fazer os cálculos o coeficiente de 1,6 para 2 vezes 10 a menos 5. Aí dá o valor exato, mas pelas nossas continhas aí, dá menos 0,8, ou seja, 80 centímetros menor. Questão 2. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e esperam-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação em relação ao medido anteriormente será: letra A, maior, porque a régua sofreu uma contração; B, menor, porque a régua sofreu uma dilatação; C, maior, porque a régua se expandiu; D, menor, porque a régua se contraiu; ou é o mesmo, porque o comprimento do lápis não se alterou. Então, muito bem. Vamos pegar a primeira situação. Na primeira situação, peguei a régua normal, temperatura ambiente, juntamente com o lápis, também a temperatura ambiente, fiz a medida. Se a gente olhar aí, está dando aproximadamente 9 aí na nossa régua. Agora, o que vai acontecer se eu pegar essa régua e deixar ela no congelador a menos 10 graus Celsius? Como a temperatura vai diminuir, ela vai sofrer uma contração. Então, a régua vai ficar maior ou menor? Ela vai ficar menor. E o lápis vai ser mantido a temperatura ambiente. Ele não vai sofrer alteração na medida dele. O lápis vai ficar do mesmo tamanho. Então, a nossa régua vai ficar menor. Olha como é que a nossa régua vai ficar agora. A régua aí ficou menor. Então, se eu usar essa mesma régua e medir novamente o comprimento do lápis, o que vai acontecer? Antes, a temperatura ambiente já estava medindo em 9. Agora está medindo quanto? 10. Então, nessa situação, com relação à medida anteriormente, o comprimento do lápis vai ser o quê? É o que está aí na letra A. Ele vai ser maior porque a régua sofreu uma contração. Como a régua diminuiu de tamanho, ela vai medir um valor maior. Beleza? Questão 3. Uma placa retangular mede 10 cm por 20 cm a temperatura de 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa vale 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. Determine. Letra A. A área da placa a 0 graus Celsius. Bom, então vamos calcular aí a área da placa. A gente aprendeu aí que a área é comprimento vezes a largura. Comprimento 10 cm, largura 20 cm. 10 vezes 20, 200. Então, a área inicial da placa a 0 graus Celsius é de 200 centímetros quadrados. Na letra B, a variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50 graus Celsius. Então, eu sei que a 0 graus Celsius vale 200 centímetros quadrados. E a 50? O que vai acontecer? Quanto vai variar? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colher os dados do problema.
ele me deu que o coeficiente de dilatação linear do material alfa vale 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. Mas a gente está trabalhando com a dilatação superficial. E a dilatação superficial trabalha com o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta. Mas qual que é a relação entre o alfa e o beta? A gente viu lá na nossa videoaula, no qual eu expliquei esse conteúdo, que o coeficiente de dilatação superficial beta é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear alfa. Então, o beta vale 2 alfa. Então, ou seja, vai ser 2 vezes 20 vezes 10 a menos 6. Então, vai ser 2 vezes 20, 40. Então, o coeficiente de dilatação superficial vai valer 40 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. A área inicial, a gente já calculou na letra A, vale 200 centímetros quadrados. E a variação de temperatura, a temperatura final 50 graus Celsius, menos a temperatura inicial 0 graus Celsius, que vai dar 50 graus Celsius. E olha aí, lembrando também a variação da área, ΔA, é igual ao coeficiente de dilatação superficial beta, vezes a área inicial A0, vezes a variação de temperatura Δθ. Substituindo aí beta, 40 vezes 10 a menos 6, área inicial 200, variação de temperatura 50, multiplicando 40 vezes 200 vezes 50, 400 mil. 400 mil vezes 10 a menos 6. Para matar a potência de 10, expoente negativo, anda com a vírgula 6 casas para a esquerda. Então ficou 0,4 centímetros quadrados. Então qual que é a variação da área da placa? Quando a temperatura sobe para 50 graus Celsius, ela vai aumentar em 0,4 centímetros quadrados. E na letra C está pedindo a área que a chapa tem, a temperatura de 50 graus Celsius. Então para calcular essa área, o que eu faço? A minha área final é igual à área inicial mais a variação da área. A área inicial eu calculei na letra A, 200 centímetros quadrados. E a variação da área eu calculei agora, 0,4 centímetros quadrados. 200 mais 0,4 centímetros quadrados vai me dar 200,4 centímetros quadrados. Certinho? Então, antes de continuar para a próxima questão, peço você que deixe o seu joinha aí, compartilhe com seus coleguinhas aí da escola e se não for inscrito no canal, se inscreve aí. É rapidinho. Já fez? Então agora vamos para a questão 4. De quanto é a variação de volume sofrido por uma esfera de um determinado material que teve sua temperatura aumentada em 70 graus Celsius? Sabe-se que, antes de ser aquecida, seu volume era de 125 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação volumétrica do corpo é de 60 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. Então, olha aí. Ele me deu os dados, que a gente sempre, antes de resolver qualquer problema que envolve uma fórmula, uma conta, a gente colhe os dados do problema. Volume inicial, 125 centímetros cúbicos. Agora já me deu o coeficiente de dilatação volumétrica, não tem que fazer conta nenhuma. Já me deu aí prontinho, que é 60 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. E a variação de temperatura também já me deu mastigadinha, que é de 70 graus Celsius. Então, lembrando que a variação de volume é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica γ, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. E também a variação de volume vai ser o γ, 60 vezes 10 a menos 6, volume inicial, 125, variação de temperatura, 70. Multiplicando aí 60 vezes 125 vezes 70, 525 mil vezes 10 a menos 6. Volta com a vírgula 6 casas para a esquerda. Então, a minha variação de volume vai ser de 0,525 centímetros cúbicos. Beleza? E por fim aí, questão 5, 3 postes de cerâmica, esqueci de mudar o número, 3 postes de cerâmica estão encaixados, um dentro do outro, sendo eles A, B e C, conforme mostrado na imagem ao lado, que vai aparecer embaixo. Indique quais potes podem ser aquecidos e quais podem ser resfriados para separá-los, utilizando os princípios de dilatação térmica, em que, ao se aquecer o material, suas dimensões aumentam, e ao resfriá-lo, suas dimensões diminuem. Então, olha aí. Nós temos os potes A, B e C. Então, se a gente aquecer, ele vai aumentar o volume. E se a gente resfriar, vai diminuir. Então, se o A está dentro do B e o B está dentro do C, então, para eu desencaixar o A, por exemplo, o que vai acontecer se eu aquecer o A? Ele vai aumentar de volume, então vai ficar mais preso ainda. Agora, se eu resfriar, ele vai diminuir o tamanho, então ele vai conseguir se soltar. Então, o A, o que eu faço? Eu resfrio ou aqueço? Então, pelo que eu falei, o A eu tenho que resfriar. Já o C, se eu resfriar, ele vai diminuir as dimensões, então vai ficar mais preso ainda ao B. Agora, se eu aquecer, ele vai aumentar suas dimensões e vai conseguir se soltar do B. Então, o que eu tenho que fazer para soltar esses potes? Olha aí, então a gente pode aquecer o pote C ou resfriar o pote A. Na verdade, é aquecer o C e resfriar o A. O A diminui as suas dimensões e o C vai aumentar as dimensões. Beleza?
Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente peço a você que curta esse vídeo, compartilhe com seus coleguinhas da escola e se não for inscrito no canal, se inscreve aí, por isso daí me ajuda bastante aí. Beleza, pessoal? Então, até a próxima videoaula e um forte abraço. Valeu!